Boa noite a todos. Aqui estamos reunidos mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar e vamos então, a família, à volta, todos os que estejam, em torno do Evangelho. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a água, os copos necessários. Todos são bem-vindos. É muito bom podermos reunir-nos em nome de Jesus para conhecer ensinamentos profundos que envolverão a todos e nos ajudarão a harmonizar-nos e a podermos assim criar laços mais fortes de amor, de caridade, de compreensão e tolerância. Vamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje. Página 4. Senhor, vamos procurar no amar o próximo encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Jesus, divino amigo, te pedimos, Senhor, a tua bênção para o Evangelho desta noite. Que os nossos guias, nossos mentores, nossos protetores possam estar conosco neste estudo para podermos assimilar um pouquinho mais dos teus ensinamentos, Jesus. Abençoa, Senhor, o Evangelho desta noite. Que assim seja. A leitura de hoje está inserida no capítulo 5º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, Esquecimento do Passado. É em vão que se contesta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou a propósito lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Na verdade, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos de modo estranho, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria trazido uma confusão inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, muitas vezes, no mesmo meio onde já viveu, e encontra-se de novo relacionando-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiou, o seu ódio poderia revelar-se, e em todo o caso seria humilhado frente àquelas que ele teria ofendido.
Deus deu-nos para melhorarmos apenas aquilo que nos é necessário e que nos chega, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Retira-nos, pois, o que poderia prejudicar-nos. O homem traz à nascença o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. É castigado pelo que fez de mal. As suas más tendências atuais são o indício do que resta para se corrigir. E é sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, porque daquilo que corrigiu por completo já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o advertiu do que é bem ou mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento só tem lugar durante a vida corporal, voltando à vida espiritual. O espírito reencontra a lembrança do passado. Não é, então, senão uma interrupção momentânea, como aquela que tem lugar na vida terrena durante o sono, e que não impede de se lembrar no dia seguinte daquilo que se fez no dia anterior e nos dias precedentes. Não é apenas após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. Podemos dizer que nunca a perde, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, enquanto goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência dos seus atos anteriores. Sabe porque sofre, e que sofre justamente. A lembrança apenas se apaga durante a vida exterior de relações. Mas no caso de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, encontra novas forças nos instantes de emancipação da sua alma, se os souber usar com proveito. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Questionar. Procura, sempre que possas, refletir e meditar um pouco. Não precisas de o fazer obsessivamente, mas tão somente de forma disciplinada e tranquila. Em que momento tens procurado buscar respostas para as dúvidas que se te põem? Em que momento tens tu batido à porta do verdadeiro socorro nos momentos difíceis da vida para que ela se te possa abrir? Não basta ler as grandes lições que o Mestre nos concedeu. Sem que se medite sobre elas, dificilmente o entendimento será conquista nossa. Dizes que queres saber mais, compreender mais, que queres evoluir mais. Mas que fizeste já para o conseguir? Questiona a tua alma e receberás respostas surpreendentes, porque quem já tem algo mais poderá receber. Quem mais sabe, mais dúvidas terá e certamente mais perguntará, ainda para obter mais respostas, e quanto mais souber, mais lhe será ensinado. Questiona o porquê das dores e a resposta surgirá clara. O tema do esquecimento do passado está integrado neste capítulo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, mesmo para muitos cristãos, continua a ser um dos capítulos pouco, talvez, entendíveis, tendo em conta aquilo que são os conhecimentos que vamos tendo, as explicações dos detalhes sobre o que é que pretendem dizer os ensinamentos de Jesus. O Consolador está aí explicando essas coisas. E todos aqueles de nós que temos ouvidos por ouvir, teremos condições para perceber hoje, sem dúvidas nenhumas, o que querá dizer essas bem-aventuranças. De facto, sem percebermos, ou sem aceitarmos, ou sem, de alguma forma, meditarmos sobre o que é a reencarnação, vamos ter, mesmo os cristãos, muita complicação e dificuldade em perceber o entendimento que está por trás deste tema do esquecimento. Porque é que teremos que esquecer aquilo que fomos, aquilo que fizemos, aquilo que realizamos no passado? Porquê?
Dizem alguns, se eu me lembrasse, inclusivamente, do que fiz no passado, não faria isso agora, no presente. Seria talvez, colocando estas questões, pôr em dúvida aquilo que é sabedoria divina. Porque é que Deus coloca essas posições, estes ensinamentos da forma como põe? Porque é que temos que esquecer o passado quando estamos reencarnados? Vamos dar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu seria um malfeitor na vivência anterior, que seria um assassino, e que vinha nesta missão, nesta reencarnação, para corrigir esse ponto tão nevrálgico e tão difícil da minha vida, do meu progresso. Será que eu hoje gostaria de recordar que fui isso? Será que as lembranças daquilo que tivessem sido as minhas atitudes, os meus comportamentos nesse campo doloroso da vida daqueles que o fazem, será que isso me ajudaria? Ou não seria um impedimento para eu continuar, esquecendo o passado, como ele é, a tentar vivenciar hoje e a tentar corrigir hoje aquilo que eventualmente terei feito no passado? É esse o fundamento que nós temos que ter naquilo que são as leis, percebendo-as como leis perfeitamente corretas, sábias, elaboradas pela mente suprema, que é Pai, que é o Pai, que é Deus. Então saberemos nós que tudo aquilo que temos que passar, ou agora, ou que estamos a passar, será o resultado de atos que exatamente fizemos num passado triste, seja ele mais recente ou mais remoto. O sofrimento, o nosso sofrimento, é esse percutor, é essa lembrança, é essa luz que nos acontece na vida, seja a vida no começo, seja a vida até no fim da nossa partida, ou na véspera da nossa partida para a pátria espiritual. Seja o que for do sofrimento, é o resultado de atos que teremos feito em passados tristes. Então, o esquecimento do passado como dádiva superior é uma situação que não devemos pôr. Devemos agradecer, sim, aquilo que temos, o que estamos a fazer, o que estamos a aprender, o que estamos a conseguir, tendo em conta que, como leis superiores, nós nunca deveremos pôr em causa aquilo que é particularmente o nosso desconhecimento. Fazemos-lo, muitas das vezes, muitos de nós, pelo desconhecimento. Há atenuantes para essa situação difícil e às vezes complicada para nós próprios quando pomos em causa a soberana inteligência de Deus. Que saibamos, de facto, lendo agora o Consolador, aprendendo com o Consolador, compreendendo aquilo que são as explicações detalhadas das mensagens de Jesus, que são tão simples e tão curtas, mas tão difíceis, às vezes, de entender na sua profundidade espiritual, saibamos, lendo o Consolador, relembrando o Consolador, aprender melhor aquilo que são as leis soberanas que o nosso grande Mestre e Senhor nos trouxe e que nós hoje vamos tentando incutir na nossa vida, no corpo. A partir do momento que entendemos a existência de uma lei superior, a lei divina, que nos governa e na qual devemos confiar, porque essa dá-nos a diretriz segura para a nossa conduta, para a nossa vida, mas também nos dá a conhecer, e é através do Espiritismo que aprofundamos estes conhecimentos, porque nenhuma outra doutrina nos esclarece e nos fala como o Espiritismo nos esclarece. E em relação ao tema de hoje, o esquecimento do passado, é tão importante entendermos que, na verdade, não nos é importante saber o que fizemos, porque seria questionar Deus e a lei que Ele fez, sendo perfeita. Porque se Ele fez com que esquecêssemos, e se na realidade for importante, for necessário para a nossa evolução, para um entendimento maior e que isso seja uma chave para a nossa evolução,
Deus tem todos os meios de trazer à nossa lembrança pequenos flashes, ou estando a pessoa em vigília, portanto acordada, ou até através de sonhos, durante o sono, em desdobramento, se na verdade for importante, pequenos pontos que poderão ajudar a compreender muitas situações da vida. Mas, na realidade, não é isso que é tão importante. A maioria das pessoas preocupa-se em saber quem foi. Se foi uma pessoa importante, uma personalidade. Ninguém gostaria de ter sido uma pessoa simples, uma pessoa apagada, porque ainda valorizamos demasiado a posição, os status que ainda muitos procuram ter na vida terrena. Mas, na realidade, devemos preocupar-nos, sim, com a vida que temos, o que passamos, as dificuldades, as dores, todas as vicissitudes, o que temos também de bom. Porquê? Porque falamos só nas coisas más, não é? Muitos foram grandes personalidades e está esquecido. E agora são pessoas, enfim, que vivem grandes misérias, grande pobreza. Porquê? Porque será que o espírito, numa reencarnação seguinte, pode vir com uma diferença tão grande daquilo que foi a sua vida social, a vida familiar? Com certeza que, se continuar, não poderia, porque houve falhas, e então está a passar agora pelas dificuldades que fez outros passar. E se soubesse, como o exemplo que já ouvimos anteriormente, todos os casos da nossa vida nos servem de exemplo. Mas, na verdade, o termos no nosso ambiente familiar um ente querido, alguém que numa vida passada lembrássemos que nos fez um mal, que nos traiu, que nos assassinou, ou a quem nós assassinámos, como foi falado, que houve um roubo, que houve um afastamento, um desprezo. Como é que íamos lidar com a situação? Não questionemos a lei de Deus. Se houver confiança absoluta em Deus, o Criador, com certeza que compreenderemos a necessidade de a lei da reencarnação ter também este item, o esquecimento do passado. É importante lembrarmos o futuro. E mesmo nesta vida presente, que até este momento já é passado, nós não conseguimos lembrar tudo. Tudo o que vivemos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que falamos. Então, se na própria vida nós conseguimos esquecer, por que não admitir o esquecimento do passado? E há muitos que negam a reencarnação porque não se lembram precisamente desse passado, do que foram, do que fizeram. Mas isso não é explicação, nem é razão, nem motivo para desacreditarmos na reencarnação. Uma necessidade da evolução espiritual. Para que possa haver evolução, terá que haver reencarnação. E para que, na verdade, a reencarnação possa prosseguir de uma forma mais fácil para todos nós, para podermos avançar, este esquecimento do passado vem com uma grande dádiva, para assim vivermos esta vida atual, harmonizarmos, procurarmos viver segundo a lei, a orientação que Jesus nos dá, amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E assim, com certeza, que dia a dia, procurando na família, porque este Evangelho no Lar é direcionado para a família, a união, o entendimento, o abraço fraterno entre todos, porque numa família, maior ou menor, mas quanto mais numerosa for, mais dificuldades poderão surgir pelas diferenças dos seus componentes, da sua maneira de ser, no caráter. Uns sentem mais afinidade, é mais fácil entenderem-se, e com outros é tão fácil o desentendimento. Porquê? Não se lembra porquê, mas motivos há. Acreditemos e tenhamos a certeza que motivos houve nesse passado que criou agora o afastamento ou os desentendimentos mais pronunciados, e que só o amor, só a compreensão, a tolerância farão
que se ultrapassem estas dificuldades e possa criar-se no ambiente familiar mais harmonia, mais paz, mais entrega, mais doação uns aos outros. Jesus no lar poderá distribuir essas bênçãos e a bênção maior é podermos lembrar a sua doutrina, os seus ensinamentos, mas também colocá-los em prática, em conjunto. Então, neste momento em que lembramos esta parte das nossas vidas, não nos preocupemos com o esquecimento do passado, mas preocupemo-nos sim com a construção do futuro, porque é neste momento presente que nós estamos a preparar o nosso futuro espiritual. E para que ele seja, enfim, mais leve, mais suave, mais harmonioso, com mais alegria, menos sofrimento, nós teremos que agora ser mais resignados, estarmos mais atentos à nossa conduta, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, porque encontraremos, sim, agora, o reflexo daquilo que nós fomos no passado. E não precisamos de o lembrar, basta olharmos para a nossa vida, para aquilo que agora passamos, sofremos, vivemos, para podermos perceber, sem lembrar, o que é que nós fomos, o que é que nós fizemos no passado, a nós mesmos ou a outrem. Era isto que queríamos, de alguma forma, transmitir e que ajude a todos, agora, todas as famílias, a raciocinarem e a dialogarem sobre este assunto. Graças e louvores, Senhor Jesus, te damos agora, agradecendo por tudo que nos deste, por tudo que nos dás, mas especialmente agora estes momentos em que estivemos reunidos em teu nome, fazendo o nosso Evangelho no lar, com outros companheiros, outras companheiras e com outros irmãos e irmãs que nos costumam escutar neste dia. E muitos deles também sabemos, se não podem neste dia, depois põem a ver o dia em que lhes é facultado a possibilidade para o escutar. Te agradecemos, Senhor, este aprendizado, estes momentos em que sabemos que a espiritualidade do mundo bom, teus mensageiros amigos, onde se encontram também familiares, nossos amigos, que se reúnem a nós, nos nossos lares, trazendo-nos a tua paz, libertando-nos e libertando o nosso ambiente. Te agradecemos tudo, Senhor, e te queremos pedir por toda a humanidade sofredora, Senhor, que estamos passando, nós sabemos, momentos difíceis, momentos complicados, é mudança, estamos no final dos tempos que anunciastes, porque a terra será dos mansos e dos pacíficos. Mas muitos, Senhor, não creem. Pedimos misericórdia para todos esses irmãos que não creem, perderam o endereço de Deus, e muitos que até dizem crer, mas duvidam, andam com medos, com receios. É falta de fé, Senhor, nós sabemos. Ajuda a todos eles a entenderem que Deus, nosso Pai, a quem tu devemos, e a ti, Mestre, segues, és o timoneiro, és tu o governador da terra, não estamos à deriva, temos que aprender a confiar, isso é fé, e temos que demonstrar a nossa fé em ti, divino amigo, que nunca nos abandonas, principalmente todos aqueles que sofrem, sejam por problemas físicos, sejam problemas espirituais, materiais, enfim, Senhor, as dores que o mundo oferece, que nós causamos. A todos ajuda, a todos alivia, Senhor. Pedimos também pela paz desses dois países, Senhor, e de todas as guerras por outros motivos, mas todos eles seguem e têm o fundamento do egoísmo, do orgulho, da ganância dos homens, Senhor Jesus, e esquecem-se que a vida é uma passagem
e que dia um instante já aqui não estamos, e que levamos nós quando partimos. Nada, tudo aqui fica, porque até o nosso corpo aqui fica também. Por todos te pedimos, Senhor, por todos aqueles que também partiram, por todos que estão nas fases terminais, por toda a humanidade que sofre, Senhor, tu melhor que ninguém. Sois o nosso mestre, o nosso bom pastor, sabes aqueles que entre nós mais necessitam, possam ter uma noite mais serena, ou um dia com mais esperança, com mais fé, Senhor, no dia a dia, no futuro, confiando em Deus, nosso Pai, e em Ti, Divino Amigo. A todos abençoa, a todos, Senhor, ajuda e fica conosco nesta noite e sempre, que assim seja. Página 36. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração, venho em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração, ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar no coração. Vem, Senhor, me tirar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar de todo o coração. E cá estamos nós,
Chegados ao final do nosso Evangelho de hoje, é o momento de beber a água, é importante para terminar, e podem ainda em família continuar por alguns momentos a falar sobre a leitura, sobre aquilo que ouviram. É sempre muito importante o diálogo familiar. Então, desejamos uma noite de paz, que o Senhor Jesus a todos abençoe, que reine em todos os lares e até ao nosso próximo Evangelho.